A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, a segunda obra que eu leio dele, depois de Ana Karenina, que foi uma indicação, inclusive, do Luiz Felipe Pondé. E aí é uma indicação de peso, né? Quando eu tenho indicação assim do Karnal, eu gosto da indicação do Pondé, gosto muito, muito de ficar ligada nos livros da Marta Medeiros, que ela lê, enfim. Tem muita gente boa indicando gente boa. E Ana Karenina foi um divisor de águas, assim, a complexidade daquela personagem, todas as questões e complexidades dela. Uma coisa linda, um livro de 800 páginas, mas hoje eu tô aqui para falar do Ivan Ilitch sem jogar água fora da bacia, né? Você queria acompanhar alguém com TDAH que vem para falar de um livro e acaba querendo falar do outro. A Morte de Ivan Ilitch é uma leitura simples, de 95 páginas, que você lê em 2 dias no máximo, porque é um livro curto, simples, de uma linguagem fácil, dá vontade de ler bastante até o final. Ele começa já no funeral do Ivan, e no funeral você já começa a ter algumas dimensões, como por exemplo, o amigo que era tão amigo, mas que na verdade não tá muito nem aí para a morte do amigo, e não é nem por maldade, é porque é do instinto do ser humano. Tipo assim, ainda bem que é com ele e não comigo. Como se isso não fosse acontecer com todos nós. É a sensação de que estou salvo, sabe? Que nem nos livros, nos filmes de guerra, quando alguém atira na cabeça do outro, aí fala: Meu Deus, coitado, olha como ele foi um desgraçado e eu tô aqui, né, com muita sorte. Nem acabei de falar a palavra sorte, pá, atiram na minha cabeça também. E a vida é isso, a gente às vezes olha para a morte do outro como uma pena, coitado, que falta de sorte, sem saber que daqui a pouco já é a minha vez também. E o amigo, inclusive, que era muito amigo, fica naquele dilema entre estar ali triste e ter que ir jogar cartas, porque eles se reuniam para jogar cartas, era o que deixava a vida mais leve ali para eles. E que bom que eu não estou morto, não sou eu que estou nesse caixão e daqui a pouco eu vou sair ali para jogar uma carta. E a vida de Ivan Ilitch, ela se resume numa vida medíocre, sem muitos ganhos, mas pelo fato de seguir a regra, seguir o comando da sociedade, de ser aquilo que é moralmente aceito, então já é considerado uma vida para ele de grande sorte, uma vida muito bem sucedida, né? Inclusive o livro inteiro ele usa essa expressão de que tá tudo bem se a vida dele for, se a vida dele te for tranquila, leve e decente. Sendo decente, tá tudo bem. Até que ele é um funcionário público, né? Ele trabalha num tribunal de justiça como um juiz intermediador, seria hoje como se fosse um conciliador. Tem um casamento mediano também, com alguém que ele não morre de amores, e é um casamento que depois que ele casa, ele vê que tem numa das páginas que ele usa a expressão de que aquilo vai de encontro com a leveza e a felicidade que a vida deve, como a vida deve ser, porque acaba sendo um certo padrão de prisão, aquele relacionamento, aquela mulher ciumenta que acaba divergindo dele em tantas coisas, mas ele vai levando aqui, ele vai vindo um filho, dois, três, e não vão se formando muitos vínculos, porque emocionalmente ele não é preso naquilo, mas é uma vida socialmente aceita e decente, como ele mesmo diz. Então, para ele sair desse tédio do trabalho, do relacionamento que não é tão legal assim, ele se joga no trabalho. Até que um dia ele percebe que também o trabalho também não é exatamente o que deveria ser, porque ele não ganha suficientemente para ter uma casa como ele queria e tudo mais, e aí ele começa a fazer esforços para que a vida melhorasse nesse sentido, e ele consegue uma ascensão ali no trabalho, onde ele vai ganhar um pouco mais e estar numa posição superior aos dois colegas, enfim. Então ele consegue
morar na casa que eles sempre queriam, ele e a mulher, né? E por aquele período eles conseguem se entender um pouco melhor. E a vida dele vai seguindo sem muita novidade, sem muitos ganhos, mas também sem nenhuma perda. E isso talvez seja muito importante. É uma vida decente. Até que um dia ele cai e bate a lateral assim da costela. E por acaso, num outro dia, ele começa a sentir algumas dores naquele lugar, e dor, e é um amargo na boca, e ali começa o inferno, porque a morte dele começa ali. Eu acho que o grande insight desse livro, inclusive me remeteu ao livro O Processo, do Franz Kafka, que é quando a morte ou o fim do túnel da vida, quando chega naquela parte que é o beco sem saída, ele acontece não exatamente, propriamente com a morte ou com a condenação, no caso do livro do Processo, mas isso já acontece quando a cabeça já encena isso como se tivesse acontecendo. A morte de Ivan Illich, na verdade, nos leva a refletir que a morte dele ocorreu não no exato momento em que ele suspirou e, de fato, a vida dele, né, terminou ali. Ela começa a acontecer quando ele põe na cabeça que ele está doente, muito doente, e de repente ele esteja. O livro não fala exatamente qual é a doença, mas trazendo para os dias de hoje, é parecido com um câncer, porque ele vai definhando, ele vai perdendo as forças, enfim, e aquilo vai acabando com ele de uma maneira que ele não consegue mais ver a vida sobre outro ângulo. Em contrapartida, ele vai trazendo à memória: por que eu estou passando por isso? Será que se eu tivesse uma outra vida eu estaria doente assim? Será que realmente eu sou feliz? Será que realmente esse trabalho me fez digno, essa relação, esse casamento, essa vida social que eu levo? Então, são esses tipos de questionamentos que esse livro traz, porque aí ele vai ficando doente, e os médicos não vão sabendo trazer um diagnóstico, e isso vai trazendo nele uma irritação, e ele percebe que tudo que ele queria naquele momento também era um pouco de... Talvez essa morte não tivesse acontecido com ele, como aconteceu durante meses, que ele foi morrendo durante aquela doença. Ele poderia ter visto a vida de outro ângulo, tentado olhar com o olhar da esperança. Talvez, será que isso teria devolvido para ele a saúde? São questionamentos que se fazem. Ou ele se entregou no momento que ele não acreditou mais em nada, ele só se sentiu uma vítima daquela circunstância, e que pena que ele não tinha ninguém que o amava, porque a mulher dele começou a ficar de saco cheio dele, com aquela chatice, porque ele doente e só maldizia as coisas, e ficava um chato, e misturava as bolas porque estava irritado com uma coisa, então se irritava com tudo, e tudo que ela queria é que ele realmente morresse, porque ele era um pé no saco. Só não queria que ele morresse tanto, porque naquela época, né, se ele morresse, ela não ia ficar viúva e ter uma pensão dele, ela não ia ter subsídios para sobreviver, né? Então, o fato de ele se manter vivo mantinha financeiramente ela e a família dela. Era só o motivo pelo qual ela não queria que ele morresse tanto. Fato é que ele foi morrendo com essa doença, como a gente vai morrendo quando a gente vai alimentando uma ideia fixa e que a gente não consegue trocar essa ideia, ou de repente trocar a lupa, né? Olhar sobre um outro binóculo e ver que existe um outro ponto de vista. E ele não conseguiu fazer isso. Do momento em que essa doença começou a aparecer e as dores vinham e o amargor na boca, aquilo trazia nele um desespero de alma. E ele sofreu horrores, e muito, durante todo esse período de doença. E o livro traz reflexões sobre o que realmente vale a pena nessa vida, o que realmente fica,
quem realmente está do seu lado quando você precisa. Talvez essa falta de esperança dele também é porque não tinha ninguém que acreditasse junto com ele, né? Como os amigos daquele paralítico que ajudou a entrar lá no tanque, lá que a Bíblia se refere. A importância também de você ter laços de pessoas que acreditam com você e te ajudam, né? Que laçam a corda e te colocam lá no tanque para que você seja curado, alcance alguma coisa. E ele não tinha ninguém para dar essa mão para ele. Mas ele não tinha também porque ele não construiu isso, porque ele não foi atrás, porque a vida dele estava bem. Ele já achava que a vida dele era um sucesso porque ela era leve e decente, porque ter um trabalho, mesmo que não seja esse o trabalho dos seus sonhos, porque ter um casamento, mesmo que não seja esse o casamento dos seus sonhos, porque você ter uma rede ali de amizades, mesmo que isso seja tão pequeno e, enfim, é pequeno as amizades porque eu digo, porque na hora realmente que ele se viu nessa morte, esses amigos não estavam ali com ele, né? Então, o que se trouxe dessa vida? Então o livro é nesse sentido, é uma leitura que vale super a pena. E ao final, no dia realmente que ele morre, ele narra que ele se viu como que num saco preto, quando realmente a morte chega para ele. Ele se viu deitado de ponta cabeça num saco preto, e quando a morte chegou realmente, foi quando tudo clareou. E aí ele narra que, na verdade, a morte naquele momento, quando ele morre, efetivamente a morte desaparece. Olha que coisa, olha que complexidade. Cara, quem lê realmente transcende todas as coisas, vive todas as histórias e chega a vários lugares que a gente só com uma vida não chega. Então essa narrativa dele é muito genial, assim, faz a gente raciocinar, porque ele estava morrendo quando ele estava alimentando aquele sentimento e aqueles pensamentos obsessivos. E quando a morte chegou, é o que o Caio Fábio fala. Quem segue o Caio Fábio e conhece, e sabe o que eu tô falando, ele já foi pastor, enfim, hoje ele dissemina a palavra de Deus. Eu aprendi muito com esse cara, assim, e ele diz que a morte, ela salva. Então, por esse livro, você vê que aquela morte que ele estava vivendo, com todo aquele desespero, aquela angústia de alma, quando realmente a morte aparece, ele narra que, na verdade, nessa hora, a morte desapareceu e o que houve foi luz. E assim termina a história de Ivan Lite. Uma leitura genial. Só vai.